Olá, muito boa noite. Graças a Deus sempre, por mais uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão poderoso, poder compartilhar mais uma palavra, mais um discipulado que Deus tem nos dado sempre palavras e revelações, direções, para que possamos a mente ir além, vivemos o sobrenatural do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Uma quinta-feira bastante fria, uma quinta-feira que realmente nos faz pensar, muitas circunstâncias que no mundo aí estamos vivendo, mas com uma certeza que Deus ele vai nos surpreender e vai nos abençoar ainda muito mais, porque tudo vem dele, é para ele a honra e a glória dele. Se nós estivermos atentos à sua voz e à sua palavra, crendo, confiando, acreditando, tomando posse do que realmente Deus tem, o melhor para mim e o melhor para você, o quanto mais poderemos edificar a nossa fé, construir realmente uma vida com Deus de verdade, uma união, como a gente fala muito sobre intimidade, você ser íntimo do próprio Deus, ter intimidade com o Senhor, porque se eu quero ser um bom discípulo, eu quero ser até um discipulador, eu preciso realmente ser um exemplo, eu preciso ter realmente essas autoridades que vão realmente me levar para o outro nível, não somente essa autoridade, enfim, mas poder crescer e avançar e no Senhor prosperar de forma abundante. Quando eu tenho esse entendimento que eu preciso então ter um líder, um formato, uma maneira, uma forma de buscar, de crer, confiar, acreditar, saber que Deus tem o poder sim de sempre nos surpreender, nos abençoar a muito mais. Então, um discípulo é um aprendiz. Então, quando eu estou disposto a aprender, a me desvencilhar de mim mesmo, tomar a minha cruz, como Jesus deixou bem claro. Aquele que não tomar a sua cruz, jamais poderá ser o seu discípulo. Então, é você despojar do velho homem, da velha criatura, da velha mulher, enfim. Nós podemos ir além, vivemos o sobrenatural, podemos viver experiências com o Senhor de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, porque é Ele que vai realmente nos dar a vitória, a resposta, e quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse, Deus sempre há de nos surpreender de forma abundante, amém? Vamos orar neste momento, porque eu sei que Deus tem respostas nessa noite. Hoje eu não pude, na verdade, compartilhar os links, enfim, nenhuma chamada, nada, mas Deus ele vai falar conosco, isso vai ficar aí gravado em nosso canal, vai ficar gravado no YouTube, e quando as pessoas quiserem realmente ali ter o acesso ao conteúdo, isso é assim algo maravilhoso. Então nós precisamos apenas orar e clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça, para que Ele venha operar, para que Ele venha realizar sempre sobre nós essa obra maravilhosa, que Deus ele é poderoso para isso e muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha sempre nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por essa palavra que eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque precisamos ter esse entendimento, meu Pai, ter essa revelação que vem do Senhor, que vem do alto, que vem segundo, meu Pai, realmente o Teu amor, o Teu poder, a Tua virtude, a nos abençoar, a nos consagrar, a nos fazer realmente entender e compreender que a Tua palavra é o que vai realmente se cumprir sobre cada vida. Por isso eu peço de forma encarecida, Deus amado Pai, mais uma vez aqui a Tua presença, mais uma vez aqui a Tua essência sobre nós, meu Deus, em meio a toda essa pandemia. Estamos mais uma vez, meu Deus, em lockdown até o dia 11 agora, meu Deus, segundo o decreto municipal aqui de São José do Rio Preto, mas por mais que possa fechar a cidade, meu Deus, o céu não fecha, e aqui estamos nós, meu Pai, a clamar e a buscar. Temos hoje, graças a Deus, essa rede social que nos pode nos fazer levar a Tua palavra, meu Deus, aos quatro cantos dessa terra, e eu creio, Jesus, que ela vai realmente ser difundida, ela vai chegar, meu Pai, como o Senhor usou os Seus apóstolos, os Seus discípulos, meu Deus, no mundo inteiro para levar a Tua palavra. E hoje, meu Deus, como um daqueles que o Senhor chamou, levantou para pegar a Tua palavra, porque o Senhor deixou bem claro que se não tivesse quem pregasse, meu Pai, até as pedras clamariam, elas pregariam, iriam falar, meu Pai, ao povo, mas aqui estamos nós, meu Pai, para poder realmente ser esse instrumento em Tuas mãos. E quanto mais nós crescemos, evoluímos e avançamos, no Senhor prosperarmos, e
conhecemos o Senhor de forma íntima, meu Pai, de forma realmente, uma forma sobrenatural, porque o Senhor vai nos surpreender, vai nos abençoar ainda muito mais, como o Senhor fez no passado. Eu creio que hoje o Senhor fará sobre nós, aqui nesse momento presente, nessa era presente, meu Pai, ainda mais que possamos passar por tantas lutas e guerras e batalhas, mas eu creio que a vitória está sobre nós sempre, em nome de Jesus, amém? Olha só que bacana, olha só que realmente Deus tem este poder sobre nós. Eu queria que você repetisse assim comigo, fala: meu Deus, eu creio na tua palavra, fala: meu Deus, eu creio nas tuas promessas, e eu tenho certeza que elas estão se cumprindo e vão se cumprir totalmente na minha vida, na minha casa, na minha família, porque até hoje é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que tem realmente me levantado, e nunca foi sorte e nunca será sorte, mas sempre a tua bênção me acompanhando todos os dias da minha vida, pois eu sou muito abençoado pelo Senhor e vou abençoar muito mais a minha própria casa, minha própria família, sempre em nome de Jesus, amém? Olha só como que é fantástico essa palavra e essa mensagem que Deus fala ao nosso coração. Quando Deus ele começou a chamar os seus primeiros discípulos, olha só como diz aqui em Lucas, eu vou ler do versículo 8 em diante, porque foi a pesca maravilhosa a qual eles viveram, algo assim que era sobrenatural, porque já tinham realmente pescar a noite inteira. O Pedro disse: Senhor, olha, eu já entrei no rio, no mar, enfim, já trabalhei a noite toda e nada apanhei. Mas o Senhor disse: vai lá, se esforce, e eu quero que você jogue a rede em tal lugar, e assim você vai pegar os peixes conforme eu estou lhe ordenando. E assim ele foi. Os sinais foram realmente realizados pelo próprio Deus. E assim, olha só no 8, Lucas 5, no versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha só, deixaram tudo e o seguiram. Diz a Bíblia que Pedro e esses homens eram homens indoutos. O que é isso? Homens que não tinham nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de formação acadêmica, eles não tinham condições de forma humana de poder realmente ser um pregador do Evangelho, eles não tinham realmente condições de alfabetização, enfim, essa autoridade deveriam ter, de repente, um diploma, como hoje é necessário muitas vezes. Pessoa, no que você é formado, você fez teologia, e enfim, as pessoas começam às vezes a colocar alguns títulos, depende para que ela possa realmente ser aquilo que o Senhor chamou para que ela seja, mas de repente ela precisa realmente ter algo que o faça ser aquilo que de repente ela não é. Então, nós precisamos apenas ter esse entendimento, que quanto mais nós somos verdadeiros conosco mesmo, verdadeiros com o próprio Deus, e saber o quanto que o próprio Pedro disse: afasta de mim, eu sou um homem pecador, se afaste de mim, Senhor, eu sou um homem pecador, porque ele sabia realmente a sua condição humana, a qual ele e assim os seus irmãos, enfim, mas naquele momento ao qual o Senhor disse: vocês não vão ser mais pescadores, mas sim agora vocês vão realmente salvar almas para o meu reino. E aí então todos deixaram seus barcos e o seguiram. Depois de uma pesca maravilhosa, uma noite inteira que foram ao mar, nada apanharam, nada realmente conquistaram, estavam cansados, exaustos, já estavam lavando as redes. Aí vem Jesus e fala: volte ao mar profundo e jogue a rede ao lado direito. E os peixes vieram de uma forma tão tamanha naquele momento sobre as redes deles, que o barco quase que veio realmente a pique, ou seja, quase que veio afundando o barco. Tanto eram as bênçãos, ele chamou até os companheiros: vem aqui me ajudar, porque tanto era esse momento dessa pesca maravilhosa. E aonde então, esse primeiro momento que Jesus começou o seu recrutamento dos seus discípulos.
E Pedro foi um dos primeiros, e assim os seus irmãos. Depois começou a fazer outras pessoas que foram escolhidas, o próprio Mateus, que era um cobrador de impostos, que era alguém também que era improvável. De repente você está aí numa condição que você está nessa bolha de repente, se achando ser uma pessoa improvável, que já te falar que você não está preparado. De repente você ó, eu não estou preparado, aí não tem como fazer, não sei isso, não sei aquilo outro. Mas se você deixar Deus, Ele usá-lo, deixar Deus usar os seus lábios, usar o seu coração, usar a sua vida, você pode realizar e fazer muito mais do que você possa imaginar. Quando Deus ele tem o poder de restaurar qualquer situação, Ele que vai realmente fazer o milagre. A Rosângela está encantada com aquilo que aconteceu sobre a tua vida, e aonde parecia que não tinha como acontecer, e o milagre aconteceu, a resposta veio, as mudanças vieram. O que era para ser algo que realmente seria o fim, de repente a dor maior ainda, mas hoje a gente já tem realmente respostas, vitórias, que Deus vai fazer o milagre. Ele começou uma obra, Ele vai terminar. Esses homens também pareciam que não tinham condições. Eles foram andar com Jesus, caminhar com Jesus, viver com Jesus. Deus chamou 12, mas um deles ainda não se converteu. Quer dizer, por mais que ele viu, por mais que ele sentiu, estava ali junto, comendo junto, dormindo junto com Jesus, ele não conseguiu realmente ter um encontro real, verdadeiro, uma intimidade maior com o próprio Deus. Ele era realmente uma pessoa que roubava o Senhor, roubava realmente as ofertas da arca. O próprio Judas traiu Jesus. Ele era realmente já uma pessoa que não quis, ele não quis. Vamos falar sobre isso, que o próprio Adão e Eva, por mais que eles tinham já uma direção do próprio Deus, você vê que eles não foram forçados a nada, eles não foram nada forçados, eles fizeram o que eles queriam. Depende de você, se acha até que está sendo forçado a fazer alguma coisa. Não, Deus não quer que você faça nada forçado. Depende de você faz coisas forçadas para poder ajudar alguém, querer o bem de alguém, querer fazer algo para alguém, e às vezes nem tem condição para isso. Quantas pessoas às vezes querem fazer um bem para alguém, de repente nem tem nem condição para aquilo necessário, e de repente faz de forma errada e vai ser prejudicada. Mas quando eu não tenho condição de fazê-lo, mas Deus me dá a condição e essa capacitação, como eu posso ir além, como eu posso viver o sobrenatural do próprio Deus, como eu posso conquistar e viver de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Quando mais estamos vivendo essa fé e colocando em prática a nossa própria vida nas mãos de Deus, querendo ser realmente aquele que Ele escolheu para ser, quanto mais poderemos evoluir, avançar e no Senhor prosperar. Se você tem realmente de Deus um chamado, um propósito para com Deus, não hesite em fazer aquilo que Ele quer que você faça. Busque Deus enquanto você pode buscá-lo, e você vai encontrá-lo, como a viúva mesmo, ela deixou claro nessa passagem, aonde ela buscou pela vitória, buscou pela resposta, ela buscou pela direção, e Deus assim a deu. Então, se você tem um desejo maior e querer viver algo de forma gloriosa, poderosa, sobrenatural, Deus há de te surpreender, Deus há de te abençoar, Deus há de fazer justiça sobre a tua vida, e nada nem ninguém poderá impedir o agir do nosso Deus, porque Ele operando, ninguém pode impedir, ninguém pode fazê-lo voltar atrás. Então nós precisamos apenas estar atento a isso e a sua palavra. Quando Pedro foi chamado naquele exato momento, ele disse: olha, afaste de mim, ó Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Então, o primeiro reconhecimento de um homem, ele sabia que ele não é capaz. Então, eu sou um pecador, eu não sou realmente digno disso. Mas Deus não veio buscar os dignos, Deus não veio buscar os sãos, mas sim os doentes. Deus veio capacitar aqueles que são incapacitados. Deus veio pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E se você então desejar dizer: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, o quanto mais Ele pode te surpreender, te abençoar, te prosperar ainda muito mais. Deus olha para o coração de um homem. Você vê quando o próprio Samuel, o profeta, ele foi ungir um rei na casa de Jessé, onde tinha 8 irmãos. O próprio pai deixou Davi cuidando das ovelhas, e José, o Samuel, quando chegou, perguntou ao Jessé: aqui estão seus filhos? Sim, aqui estão. E começou a apresentá-los. E ele olhou para Eliabe e disse: esse aqui é o ungido do Senhor, esse aqui vai ser o rei de Israel. E o Senhor disse: ô Samuel,
não olhe para a aparência, não olhe para a altura, pois eu já o rejeitei. E assim foi com os outros 6 irmãos que ali estavam, na sala ou na mesa, preparados para poder se alimentar, que Samuel foi lá com esse propósito de ungir um rei para Israel. E aonde então, Senhor, mas cadê o teu rei que não tem? Ele disse, ainda há um menino. E aí ele mandou chamá-lo, disse, ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. E naquele momento Davi, ele foi ungido a rei. Um menino de 17 anos, não tinha capacidade, não tinha força, poder para aquilo, mas aquilo o encheu de uma força, de uma fé tão maravilhosa, que ele foi enfrentar o gigante Golias, ele enfrentou as dificuldades, as impossibilidades e venceu. Como Pedro, realmente, ele foi uma pessoa totalmente, como se diz, ela foi uma pessoa não tão equilibrada, ela teve seus altos e baixos. Pedro começou a andar sobre as águas, já afundou. Pedro negou Jesus, mas logo se arrependeu. Uma hora o próprio Satanás queria se andar com Pedro, ele como trigo. Mas o Senhor disse, Pedro, eu orei por você para que você não desfaleça, mas que você venha aumentar a sua fé e que você venha realmente levantar os seus irmãos com muito mais fé ainda. Então é para isso que estamos aqui. Você tem um chamado, você tem uma missão na sua vida de levar essa paz, levar esse alívio, levar essa fé, de fazer realmente a diferença onde Deus te enviar. Porque se você não quiser, eu não quero, pastor, não é questão de você não querer. Se Deus quer te usar, Ele vai te capacitar. E eu sei que muitos querem, mas falam, mas eu não sou capaz, pastor, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer tal coisa, eu não sei tal coisa, tal. Eu também não sabia muitas coisas, e você vai com o tempo aprendendo, e depois que você conhece coisas, você aprende coisas, você desaprende coisas para aprender novas coisas. Você vai evoluindo, você vai vivendo. Ninguém nasce pronto. Vamos falar sobre isso. Ninguém nasce pronto. Ninguém vem realmente com já a direção a qual tem que ser feita. Não, você vai aprendendo com os seus próprios erros. E quanto mais tivermos atento a essa voz, a fazer o que agrada ao nosso Deus, a crer que Ele está conosco, que Ele vai realmente nos surpreender, que Ele vai nos abençoar, porque o Senhor disse, Pedro, eu irei fazer você realmente pescadores de homens. Vou fazer você realmente agora uma pessoa transformadora. E até se eu pegar lá em João 21, e aqui deixa muito bem claro que quando Jesus ele foi morto, estava já na sepultura, aí então ao coração de Pedro, porque Pedro era o líder naquele momento. O Senhor deixou claro, Pedro, sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você é Pedro, você é essa pedra. E aí então depois, aonde Jesus ele apareceu de forma já ressurreta, que também já é uma outra pesca, onde joga ali a 90 metros da praia, eles pegaram 153 peixes. Você pode ler em João 21 e você vai ter essa informação. Mas aí, olha aqui no versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. E ouvindo dizer isso, vestiu a capa que ele havia tirado. Ele estava praticamente sem a capa naquele momento. Lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando eles embarcaram, viram uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, traga algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão entrou no barco, pegou, arrastou a rede para a praia, estava tão cheia, pois tinha 153 grandes peixes. E disse Jesus, venham comer. Mas nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Ele não tinha a coragem de perguntar, mas quem é você? Por que você está fazendo isso conosco? Mas sabiam que era o Senhor. Olha o que diz a Bíblia. Sabiam que era Jesus, mas não perguntava quem era. E Jesus aproximou-se e tomou o pão, deu-lhes a comer, fez o mesmo com o peixe, e esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou do morto. Aí comeu com Simão Pedro e disse, ele perguntou a Simão, Simão Pedro, filho de João, você ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha só o que Jesus começou a conversar com Pedro. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse a Simão, filho de João: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, pois Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes das coisas e sabe que eu te amo. Mas disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Então, porque Pedro foi levantado com um propósito, para realmente salvar homens, salvar almas. Depende de você ter um propósito maravilhoso, de ajudar, de fazer, realizar, mas depende de você estar com medo, com dúvidas. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que realmente eu vou chegar lá? Não faça como Pedro neste momento, que duvidou, que questionou, que deixou realmente a vontade da carne voltar de novo a pescar, né? Vou voltar a pescar, quer dizer, agora acabou Jesus, acabou o nosso propósito, ele morreu, ele voltou a pescar. Mas Jesus foi muito enfático com ele: Pedro, você me ama de verdade, Pedro? Pastor, você sabe que eu te amo. Porque até falar que ama a Deus é fácil, mas amar o que Deus ama, eu tenho que falar sobre isso, é a parte mais difícil. Fazer o que Deus quer que você faça, que você ame o que Deus ame, é muito mais difícil. Apenas dizer, falar: ó, eu amo você em Cristo Jesus, você realmente é amado de Cristo, olha, eu te amo você em Cristo. Mas amar realmente de verdade o que Jesus ama, fazer o que Jesus faz, colocar em prática o que Deus nos manda dia após dia, porque é muito mais fácil você começar a dizer: acabou tudo, vou voltar a pescar. Nós temos um propósito, nosso líder morreu, e agora? Vamos parar? Não, vamos voltar a pescar. Assim foram os demais com ele. Você vê que uma pessoa, um líder, como ele pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal? E Pedro foi levantado com o propósito de levar as pessoas a viver algo novo, de buscar realmente almas para Jesus, ser pescador de homens. Naquele momento deixaram o barco, deixaram as redes e seguiram Jesus. Mas logo depois que aconteceu, porque ele mesmo negou 3 vezes Jesus, viram Jesus morrer naquela cruz, foram levados para ali a sepultura, eles viram Jesus novamente da forma ressurreta, mas depois não viram mais, quer dizer, agora então acabou tudo, cadê Jesus? E é onde nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Tem muitas circunstâncias, nós precisamos entender, compreender, saber que Deus tem o poder sim de nos surpreender, nos abençoar muito mais, nos prosperar muito mais, realizar obras tão especiais sobre a nossa vida. Depende, eu não sei qual que é o que você realmente tem em seu coração. Depende, é um medo, é uma angústia, uma preocupação, pastor, mas o que vão pensar de mim? Isso é o maior, vejo que é o medo das pessoas, o que elas vão pensar de você. O que importa o que elas pensam? Mais importa você obedecer a Deus do que aos homens. Até por um certo tempo na minha vida eu estava com esse medo. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu falei: não, mas espera aí, eu preciso furar essa bolha desse medo que vão pensar, o que vão questionar, o que vão falar. Não, eu preciso apenas agradar o meu Deus. Eu preciso fazer aquilo que lhe agrada, amar aquilo que ele ama. Hoje mesmo lá em Barretos, quando chegamos lá, eu vejo aquele menino Isaac, como nos traz uma alegria na alma. Nós temos apenas só ele ainda lá agora na casa. Lógico, a gente não queria ter ninguém, na verdade, para poder realmente fazer, mas vamos ter mais condições de poder abrigar. Depois que chegou o Luan, veio lá me abraçar: pastor, a mãe, você está aqui, o pastor, você queria tanto vê-lo, Você vê, as crianças têm saudade da gente, de falar com a gente, de conversar. Ele perguntou: pastor, cadê as crianças? Eu falei: o Isaac está dormindo agora, que estava dormindo já, a gente acabou de almoçar, mas depois estava lá brincando novamente, que ele queria brincar. Então, quer dizer, olha que fantástico, você poder levar as pessoas a conhecer mais de Deus, a ter comunhão mais com Deus. E aí chega um, chega outro, daqui a pouco a casa estava cheia, sabe quantas coisas estavam ali acontecendo, eu e o João trabalhando, depois chegou mais as meninas para trabalhar. Então foi assim um dia de cuidar daquele lugar, daquela obra, e algo assim que eu creio que é algo assim maravilhoso. Quer dizer, cada um tem um propósito, um chamado, tem realmente algo na vida. Então não fale não para Jesus, fale sim para Ele, fala: Senhor, eis-me aqui.
Depois você está aí ouvindo essa mensagem, você vai ouvir essa mensagem, de repente, você não está agora aí online comigo agora, nessa live, de repente você vai ouvir amanhã, você vai um dia abrir esse vídeo, você vai ouvir essa palavra e dizer assim, puxa, isso aqui é para mim, porque Deus ele tem algo para mim, de repente algo que Deus tem com você, é com você, não é com o outro. Até o próprio Abraão disse, olha, aliás o Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. Moisés disse, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Moisés, eu quero te usar, Moisés. Quem fez a boca, quem fez o cego, quem fez o surdo, quem fez o mudo, quem fez o homem, Moisés? É eu. Eu vou te capacitar para isso. Mas Moisés estava com medo, e enfim, Deus também enviou Arão para estar com ele, para ele estar junto dele e poder fazer o melhor. Vê que Abraão deu trabalho também, Arão deu um trabalho violento, foi fazer um bezerro de ouro, depois que Moisés ficou lá no Monte Sinai por 40 dias. Você vê, uma pessoa, ela sai do propósito por 40 dias, já o povo começou ali a desistir do propósito, começou a fazer ídolos, começaram a fazer festa, farra. Olha só, é muito fácil a pessoa se desviar, é muito fácil a pessoa buscar um caminho que não vai levar ela a uma vitória, e nós precisamos estar dispostos a fazer o nosso melhor sempre, porque Ele vai nos surpreender, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos consagrar, vai nos dar vitória, vai nos dar resposta, vai nos dar milagres, tudo vem dEle, é para Ele a honra e a glória dEle. Então, se você está disposto a obedecer ao nosso Deus, obedecer realmente ao seu Deus que te chamou para um propósito maior, vai, sem medo, sem dúvida, se lance no Senhor, vai de cabeça, coloque a sua dependência nas mãos dEle, Ele vai te surpreender, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar ainda muito mais que você possa imaginar. Não se permita você ser roubado por um sentimento qualquer, um medo qualquer. Alguém parou, alguém duvidou, alguém saiu do propósito, aí eu vou sair também. Não saia você, faça você a sua parte. Moisés não tinha saído do propósito, ele tinha lá um encontro com Deus, estava lá há 40 dias, e aí acharam, mas cadê Moisés? Aquele que nos tirou do Egito. Cadê Moisés? Ele morreu? Não sabemos, deixa o homem. Então faça aí, Arão, agora para nós deuses, para nós adorarmos. As pessoas querem, elas têm uma necessidade de adorar alguma coisa, e precisamos apenas adorar o nosso Deus vivo, nosso Deus verdadeiro, um Deus que nos traz vida, paz, alegria, felicidade, poder, unção, virtude, tudo vem dEle, é para Ele, a honra e a glória dEle, é pôr a sua confiança no Senhor, é colocar realmente a sua mão ali no arado e jamais você soltar. Coloque a sua mão no arado, não olhe para trás, vamos, siga em frente, confia, acredita, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai dar a você vitórias e respostas, Ele vai dar a você milagres, maravilhas, Deus vai te surpreender de forma abundante. Pastor, mas o como é difícil, por isso que as pessoas estão hoje da forma como está. Até uma vacina, o quanto isso é difícil a pessoa realmente colocar na cabecinha dela que ela precisa ser vacinada. Coisas estão se violentando a si mesmo por este momento, em meio a uma pandemia. Quantas pessoas, em vez de ser um exemplo, peraí, se existe daqui é minha salvação, digamos assim, daqui é um escape que eu tenho, então eu vou fazer o uso disso. É Deus que vai me abençoar? Sim, mas então eu preciso fazer a minha parte, como cristão, como um cidadão de verdade. Eu não posso criar polêmica, eu não posso criar essa conspiração como foi criada, enfim. Nós precisamos apenas estar atento a isso. Se você tem um propósito, um caminho na sua vida, Ele vai te surpreender, Ele vai te abençoar, Ele vai realizar essa obra maravilhosa sobre a tua vida. Não tenha medo, não tenha dúvida do que Deus tem para você e o que Ele preparou para você. Ele tem o melhor para mim e para você. Não volte a pescar, não volte a você duvidar do que Deus tem para você. O Pedro ficou magoado quando Jesus perguntou a terceira vez para ele. Olha só, o sentimento chegando. Não, porque o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus, pela terceira vez, perguntou para ele, você me ama? Aí ele ficou magoado. Lembra quando ele negou pela terceira vez? Ele blasfemou, ele xingou, ele amaldiçoou. Quando ele negou uma vez, ok. Negou a segunda vez, ok, não conhece o homem. Mas na terceira vez ele até amaldiçoou, ele praguejou Jesus. Depois o galo cantou, aí ele acordou, despertou do que Jesus já tinha lhe dado a ele uma revelação, que ele ia negar 3 vezes, depois o galo ia cantar, aí ele ia cair em si, e assim ele chorou amargamente. Você me disse que ele chorou de forma tão amarga,
Então algo realmente com ele mexeu internamente. E aonde então ele teve esse encontro com Deus de forma verdadeira neste momento. Depois veio o dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. E nós temos hoje esse poder. Está para nós o Espírito Santo. O véu foi rasgado, você tem direto acesso ao Pai. É você orar, é você clamar, é você buscar. É você deixar de dizer: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Eu preciso, meu Pai, mais de ti. Eu preciso estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor, estar realmente vivendo contigo. E consequentemente, quando você tem um desejo maior em seu coração, sempre lhe há de te surpreender. Deus é o Deus que nos surpreende, é o Deus que faz milagres, maravilha, é o Deus do já, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. E quanto mais então você crê nisso? Porque perguntas ele vai fazer: você me ama? E eu te pergunto: você ama Jesus? Você faz aquilo que agrada a Deus? Ou você faz mais aquilo que agrada a você mesmo? Ou depende de uma outra pessoa? Você tem realmente colocado a sua confiança totalmente no Senhor? A sua dependência totalmente nele? Ou de repente você tem um plano B, um plano C, de repente você está às vezes aí questionando, lamentando muitas coisas, como muitas pessoas sempre questionam, lamentam. E nós precisamos saber o que queremos. Se Jesus nos chamou para algo novo, o próprio apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Deus naquele momento, Senhor, como é difícil. E ele ficou até cego naquele momento. E ele foi realmente um homem, um vaso, um discípulo que discipulou muitas pessoas em toda a Ásia, levantou igrejas e mais igrejas. Ele levou a palavra de Deus, o amor de Deus. E assim os próprios apóstolos, que não queriam pregar aos gentios, o próprio Pedro teve que ter um sonho com o próprio Deus e disse: Pedro, mata e come. Não, Senhor, não come nada impuro. Que ele falava sobre o povo que era, aos olhos dele, era impuro, os gentios. E Deus veio para os seus, mas também veio para o povo gentil. Ele veio para salvar todos, não veio apenas salvar um único povo dele exclusivo, porque ele fez um povo dele, sim, exclusivo. Mas ele quer um povo que o ame de verdade, um povo que realmente tenha comunhão com ele, entendimento e intimidade, um povo que quer fazer a sua vontade, que o ame de verdade, que faça o melhor sempre, como disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu povo. Pastor Marco, apacenta o meu povo. Ele fala com você, pastora Aida, apacenta o meu povo. Você, Rosângela, você que é mãe, você que é esposa, apacenta a sua casa, a família, apacenta o meu povo. Fala, deixa amor. E quanto mais ele vai realmente realizar sobre a tua vida, como fez com a vida do seu enteado Pedro, né? O seu filho, na verdade, né? Você tanto ama essa criança, e assim dos outros, né, que estão conosco, Ana Paula, Delcino, quantas coisas mais Deus pode te usar, a Viviane, quantas Deus pode usar e fazer, realizar, a Sandra Vieira. Deus pode usar você de tantas formas e maneiras. É só colocar a sua confiança no Senhor, saber que Ele é Deus verdadeiro, um Deus que nos chamou para uma obra maior, algo tão grandioso, tão poderoso. E se assim nós cremos e confiamos nisso, o quanto mais poderemos viver e vencer. Porque olha só, o que é um discípulo? É um estudante. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outro. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina chamada discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Já falei sobre isso, então nós temos que aprender a andar com Deus. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, na ciência ou no atletismo, precisa se disciplinar e aprender a seguir os princípios e fundamentos, os melhores mestres nessa área do estudo. Então, quanto mais nós nos alicerçarmos e nos aprofundarmos em conhecer o nosso mestre, porque tem pessoas que vão nessa área de atletismo, de artes, ciências, biologia, cada um tem uma área, mas nós que temos um desejo maior de estar com Deus, caminhar com Deus, vamos nos aprofundar nele, nessa arte maravilhosa que é conhecer o dia após dia, andar com Ele, caminhar com Ele, viver com Ele, que Ele venha derramar bênção sobre a tua casa, sobre a sua família, para que você veja sempre a tua glória, veja o teu poder exaltando e abençoando,
E quanto mais você realmente viver esse milagre em Deus, o quanto você pode ser surpreendido e abençoado. Então nós precisamos ter esse desejo, jamais deixar a obra do Senhor realmente nos viver angustiados, infelizes, porque o que acontece quando as pessoas, pela obra do Senhor, ela acaba ficando angustiada, preocupada, infeliz, triste, amargurada, ansiosa. Nós precisamos sim nos levantar dia após dia com força, com poder e poder viver de Deus o sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Caso você tenha alguma pergunta, para que a gente possa realmente te ajudar neste momento, e outras pessoas desejam realmente fazer. Nós falamos sobre o medo que perguntaram a semana passada, algumas outras questões, enfim. Se você tem algo que você queira, pastor, eu gostaria que o senhor me falasse aqui agora uma situação, né, que eu preciso ter mais conhecimento e entendimento. Se eu puder me te falar neste momento, então põe essa pergunta que a gente possa falar. Até vou dar uma tomadinha de água, que a boquinha está seca, tá? E Deus vai nos surpreender muito mais. Amém? Coloca aí a sua água. Aliás, a sua água não, água eu vou tomar, né? Coloca aí a sua palavra. Eu vou tomar no próprio bico da garrafa mesmo, que não tem um copinho para mim aqui, não peguei hoje, tá bom? Mas tô com a boca seca mesmo, viu, pessoal? E quanto mais nós colocarmos nossa confiança no Senhor, a Rosana diz que não lamenta mais nada, né? Isso é bom e importante, que o ser humano sempre lamenta, sempre questiona, sempre acaba fazendo coisas que Deus não se agrada, e nós precisamos sim estar realmente vivendo algo muito maior com o próprio Deus. Então, qual seria a sua dúvida? Qual seria o seu medo? Qual seria a sua angústia? Qual seria a sua preocupação? Você realmente ama Jesus, está caminhando com Jesus, crendo que Jesus é contigo? Então coloca a sua confiança no Senhor, ponha a sua esperança nele, ponha a sua paciência no Senhor. A sua vida tem que estar nas mãos de Deus, porque Ele vai viver o melhor do Senhor. Nada pode impedi-lo, nada pode fazer parado ou derrotá-lo. Então, quando você tem realmente um desejo maior, o quanto mais você puder realmente evoluir e crescer no Senhor, avançar nele, o quanto mais você pode prosperar e ter experiências com Deus de uma forma muito especial. Então, nós precisamos ter esse chamado. Deus te chamou, na verdade, para você viver algo novo, e precisamos estar dispostos a obedecer a todo momento. Então, qual seria a sua dificuldade? Qual seria a sua impossibilidade? Qual seria realmente uma dificuldade que você realmente está vivendo neste momento? Quais as situações que você possa estar vivendo, passando? Então, esse medo, Rosângela, você já perdeu, né? Você já sabe que Deus é contigo, Deus é com a sua família, né? E você não vai passar por esse momento. Um dia sim, né? Não sabemos o nosso dia, nem o nosso momento, né? Mas o medo geralmente não vai levar você a viver o melhor de Deus. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida e com certeza Ele vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais. O medo é o que muitas pessoas enfrentam, né? O próprio Pedro, nesse momento de enfrentar a própria morte, ele começou a negar Jesus, né? Depois Jesus perguntou: você me ama? Ele começou a dizer: eu te amo. Mas o que Deus deixou bem claro era realmente que ele fizesse conforme Deus ordenou, que ele cuidasse das suas ovelhas e dos seus cordeiros. O chacoalhão de Deus, ele vem para nos fazer aprender, né? Passar às vezes por um sofrimento, um problema, dificuldade. Deus deixa até vir por um caminho, né? Um problema, mas que por 7 ele vai te socorrer, que ele vai mandar embora esse problema, enfim. Então é nessa fé que estamos, de colocar essa esperança, essa confiança em nosso Deus, né? Não deixar que nada, uma raposinha de repente vem sobre você, né? Algo que acho que é tão banal, tão pequenininho, mas uma raposinha, como que ela pode destruir uma vinha? Assim diz a sua palavra, né? Pegue as raposinhas, porque elas vão destruir, elas vão acabar com a sua vinha, né? Tem as raposas, enfim, mas as raposinhas, às vezes, coisas que nós não damos às vezes atenção, ela pode se entrar e destruir totalmente o nosso trabalho, a nossa vinha no Senhor. Amém? Vamos orar então, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar, venha nos prosperar ainda muito mais, e abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos realmente viver
o melhor de Deus. Daqui o Delcino com a sua pergunta, né? Pastor, é pecado viver na zona de conforto? Porque já me falaram que estou na minha zona de conforto. Delcino, conhecendo um pouquinho da sua história, né? Da onde de repente veio, qual é a zona de conforto que essa pessoa ela possa ter. Porque o pecado, o que é o pecado? Na verdade, você realmente parar com Deus. Como até eu posso pegar as parábolas dos talentos. Deus deu a um talento, né? Deu dois e o outro 5. O que tinha 5 ele multiplicou, o que tinha 2 ele multiplicou, mas o que tinha 1, então ele guardou o seu talento. Então ele não fez nada. Aí sim, então a sua zona de conforto ela foi muito maior, porque ele estava até com medo. Então, se você tem medo de enfrentar o problema, de você ir lá fazer algo além, o medo sim realmente traz o pecado, né? Porque se você não faz por fé, então você já comete o pecado. Então, o que tem que se entender realmente o que seria essa zona de conforto que essa pessoa falou, porque me falaram, que alguém falou de você está nessa zona de conforto. Eu até posso entender quem foi que falou, né? Para poder... porque eu já venci, estou vencendo, conquistando. E cada um tem uma medida, cada um tem uma forma, né? Cada um, Deus deu a um, deu 2 para 2 e deu 5 para outro. Então cada um tem uma forma, tem algo maior. Deus dá para cada um conforme a sua capacidade. De repente uns vão oprimir mais o outro, né? Tentando realmente colocar numa situação para que ela possa até, você precisa vencer, crescer mais, avançar muito mais, construir muito mais. E às vezes isso faz mal a essa pessoa. Então, muita pressão realmente vai fazer a pessoa pecar ainda muito mais, errar muito mais. Então, depende do que é essa zona de conforto. Se você vê que você está ali já acostumado, você já parou, já não dá mais fruto nenhum, você não tem mais tempo de preocupação, está com a burra, como diz, está com o burro na sombra. Então, quer dizer, já tenho dinheiro, já tenho uma casa, tenho uma família, já tenho um casamento, já estou bem, agora eu vou descansar. Como até essa mensagem ela fala sobre isso, né? Como o próprio homem que diz, né? Eu vou agora plantar novos celeiros, aliás, eu vou criar novos celeiros e vou armazenar a minha colheita. Aí vem o Senhor e disse, louco e insensato, para quem você vai apresentar quando eu pedir a tua alma? O que você tem a mim apresentar? Então, isso sim seria realmente algo que nós devemos nos preocupar. Às vezes tem pessoas ganhando muito, mas o seu tesouro é na terra, não é nos céus. Então, precisamos entender qual seria essa zona de conforto e cada um tem realmente a sua medida. Então, nós devemos nos medir pelos outros, né? Depende de você ser uma pessoa tão feliz, abençoada, próspera, você tem saúde, você tem paz na sua casa, o seu casamento é abençoado, a sua família é abençoada. Depende de outro tem muita prosperidade, uma casa cheia de briga, contenda, filho que não se entende com o pai. Como diz a Bíblia, né? Que é melhor você estar numa casa onde tem um pão seco do que ter uma casa com um banquete. Então, é melhor você ter essa casa realmente com pão seco, mas ter tranquilidade e paz, de ter uma casa com muitas riquezas e ali só ter briga, contenda, divisão, separação e perturbação e vai, né? Então, creio que é isso que Deus ele tem. Então, você vê qual que é realmente a sua zona de conforto que está realmente, se algo te incomoda com você mesmo, então, porque eu sei que você tem realmente desejo de fazer muito mais, realizar muito mais. Eu creio que você não está aí parado, você está realmente fazendo até, como você disse, pastor, no dia 30 Deus te honrou ainda. Então, quer dizer, você está trabalhando, realizando, e Deus sempre vai honrar ainda muito mais. Amém? Então, se alguém quiser mais alguma pergunta, vamos aí que a gente possa estar orando, clamando ao nosso Deus, que Deus vai nos surpreender e vai nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Também está aí a pastora Ládia, que ela pode também estar respondendo, caso você tenha alguma dúvida, algumas circunstâncias, enfim. E quanto mais nós tivermos um entendimento claro do que Deus ele é, você não vai jamais duvidar de nada, né? Logicamente que as dúvidas nos fazem a mente ali, peraí, eu preciso entender um pouco mais. O que eu não estou entendendo? Porque eu já estou por cabeça, já tenho todo esse conhecimento e entendimento, então eu não quero saber mais nada. Aí sim você pode sim, então, entrar até na zona de conforto, tanto conhecimento, porque eu sei fazer, porque eu sei realizar, eu sou o dono da verdade. E aí a pessoa já está realmente acomodada e pode ser que ela possa se decepcionar um dia amanhã. Então, nós precisamos apenas evoluir a nossa mente dia após dia, como o senhor falou ontem, falava sobre isso, né? Abra sua mente, abra o seu entendimento, fura essas bolhas
que possa te aprisionando e você evoluir, crescer e avançar em Deus ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus? Vamos orar então? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio mais uma vez de estar aqui junto, meu Pai, com o teu povo. Essas pessoas estão conosco, meu Pai, com forma diária praticamente, como foi nessa terça-feira, quarta, hoje estamos aqui. Amanhã vamos para Bonifácio, mas não teremos a nossa live, mas no domingo, meu Pai, iremos ter a nossa live. Meu Deus, para que essa mensagem fique gravada, meu Pai, nas redes sociais, para que muitas pessoas possam ter acesso e entender e compreender. E aqui estamos nós hoje, nesse momento, meu Pai, falando sobre esse discipulado, esse entendimento de o que é realmente ser um bom discípulo, como Pedro, meu Pai, foi uma pessoa até que inconstante, teve seus altos e baixos, mas Pedro, meu Deus, foi o precursor da igreja, foi ele que levantou a igreja, foi o Senhor que fez dele essa rocha, essa pedra que edificou a sua casa, meu Pai, e assim nós possamos então entender e compreender que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser. O Senhor usou um pescador, o Senhor usou, meu Pai, um cobrador de impostos, que praticamente, meu Deus, era um ladrão na sociedade, e assim tantos outros homens que eram indoutos, sem letras, sem conhecimento, sem sabedoria alguma, eram apenas pescadores, meu Pai, e também pecadores, porque ele diz: afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Mas o Senhor, meu Pai, resgatou Pedro, meu Deus, e colocou ele de uma forma maravilhosa, sobrenatural, meu Deus, onde ele realizou milagres, maravilhas, até a tua sombra, meu Pai, curava os enfermos, os demônios fugiam, meu Pai, mediante ele passava com a sua sombra. E é isso que nós queremos, meu Pai, viver esse milagre, porque ele andou sobre as águas. Pedro, por mais que te negou, meu Pai, ele amou sua liberdade, porque ele foi um homem que realmente foi cheio do teu Espírito Santo, e na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram, meu Pai. Então, temos um exemplo maravilhoso, meu Pai, que ele viu a pesca maravilhosa, lá no alto mar, no mar profundo, viu uma pesca que foi surpreendente, o Pai, logo ali na margem. Então o Senhor tem o poder de fazer em qualquer lugar, meu Pai, um pouco de peixe, um pouco de pão. O Senhor pode multiplicar e alimentar muitas vidas. Então, nessa fé que estamos, crendo, confiando que o Senhor vai realizar uma obra maravilhosa. E eu peço, meu Pai, envia mais ceifeiros para a tua obra, envia mais ceifeiros, Jesus, para aqueles que querem fazer, meu Deus, dessa obra, meu Pai, realmente aquilo que o Senhor deseja que ela faça, que ela tenha um desejo, o anseio, querer fazer, realizar ainda muito mais pelas pessoas que precisam, que necessitam, meu Pai, deste amor do Senhor, Deus, dessa obra que vai, Deus, acalentar corações e almas, meu Deus, como hoje nós temos tido esse poder, essa oportunidade de poder fazer o melhor, meu Pai, sobre cada vida. Então eu te peço, mais uma vez, de forma encarecida, nos abençoa, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que haja, meu Pai, esse desenvolvimento sobre nós, que possamos desenvolver, crescer, evoluir e avançar, e muito mais no Senhor, meu Pai, prosperar, porque eu sei que a sua presença vai fazer essa diferença sobre a nossa vida. Então eu te peço, de forma encarecida, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dê um novo nível, Jesus, de visão, de direção, de capacitação, porque precisamos sim evoluir, precisamos sim crescer, como o Senhor deu, meu Pai, no passado, a Bezalel, meu Pai, o poder, a capacidade de poder fazer a sua obra, fez, meu Deus, o altar do Senhor, fez a tenda da congregação, fez realmente, meu Pai, o tabernáculo, tudo foi feito por ele, porque o Senhor ordenou, e o Senhor deu a ele essa capacidade, meu Pai. Então faça isso sobre nós, nos dê essa capacidade, como o Senhor fez com Pedro, com Paulo, e assim com tantos outros, hoje neste mundo que o Senhor tem levantado, meu Pai, e eu sei que eu sou um deles, porque se fosse de mim mesmo, eu não seria capaz, não estaria aqui neste momento pregando, meu Pai, as pessoas, levando elas a entender, compreender que só o Senhor tem o poder de levantar e exaltar aquele que o Senhor deseja, aquele que o Senhor quer, aquele que tem um coração puro, sincero, que quer fazer sempre a tua vontade. Então peço essa bênção mais uma vez, nos surpreendendo, nos abençoando. Também quero aproveitar, meu Pai, orar, Deus, por cada pessoa que nessa noite pode estar passando uma dificuldade, uma impossibilidade, meu Pai, uma situação tão adversa. Meu Pai, eu não tive ainda notícia do meu primo Cláudio, meu Deus, e assim tantas outras pessoas que não têm notícia de como está realmente ali o seu pulmão, o seu coração, a sua vida, se já saiu da coma ou não. Eu tive hoje uma resposta, meu Pai,
lá do Salário de Tanabi, que o seu primo Robson, meu pai, já está de alta, já foi abençoado, e assim, tantas outras pessoas, eu sei que o Senhor vai curar, libertar e restaurar. Outros, meu pai, infelizmente vão passar por outro lado, meu Deus, mas que vão também ter essa vitória no Senhor, porque são do Senhor. Então eu sei que o Senhor tem o poder sim de mudar, transformar qualquer situação, mas a tua vontade vai permanecer todo momento, meu Pai. Então eu peço também que o Senhor venha agora curar as pessoas que perderam seus entes queridos, salvar o coração e a alma que se encontra aflita, angustiada, preocupada, meu Pai, como aquela senhora lá de Santa Fé, meu Pai, estava tão atribulada. Ela disse que ela foi orar, ela foi clamar, ela foi buscar, meu Pai. Isso então alegrou tanto o meu coração, porque ela estava tão enfadada, meu Pai, queria tirar a própria vida, e o Senhor restaurou, transformou totalmente a vida dela, meu Pai, porque eu creio que o Senhor está trabalhando e vai fazer milagres, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família. Então eu peço a tua bênção e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, de viver o milagre cada dia mais no Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Aqui como está, meu Pai, neste momento, a pastora Aida recebeu a mensagem que a Franciele, tanto nós oramos por essa menina, meu Pai, por essa mãe, meu Deus, mas eu peço, dê força ao seu marido, dê força, meu Pai, ali aos seus filhos, a sua filha especialmente, e assim, a todos os entes queridos, os amigos que estão ao seu redor, que o Senhor venha realmente curar o coração, sarar o coração de cada um, meu Pai. Eu peço a tua presença e eu peço o teu poder para abençoar e consagrar essa casa, esta família ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o poder sim de surpreender e realizar uma obra maravilhosa sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, e eu peço que você venha sempre ter momentos com Deus, intimidade com o Senhor. Dessa vida não levamos nada, nós não sabemos o nosso dia, nosso momento, e precisamos sempre estar em intimidade e comunhão com Deus, e ser grato a Ele de forma assim sobrenatural, porque Ele faz acontecer milagres. Mas também temos os momentos a qual temos que suportar, temos que ser pelo próprio Deus consolados, abençoados. Como eu creio que Deus vai consolar toda a família da Franciele, enfim, a sua filha, ali o seu filho, ali o seu esposo, assim o pai, a mãe, os irmãos, os amigos que estão ali com ela dia após dia, até os próprios médicos, os enfermeiros, enfim, a casa onde ela estava. Então que o Senhor venha consolar e confortar o coração de cada um, meu Pai. É o que eu te peço, e aquilo que eu já lhe agradeço, com uma certeza muito maior que o Senhor está trabalhando e realizando uma obra maravilhosa sobre nós sempre, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite maravilhosa. Você que pode aí, assista o Gênesis, né? Tá muito bacana. Eu tenho assistido e eu quero assim assistir muito mais, porque você vai buscando também realmente algumas informações. É algo muito bacana mesmo você poder realmente presenciar o que foi no passado, que são a história dos nossos patriarcas, nossos antepassados, e nós precisamos sim ter esse conhecimento maior e muito melhor, ampliar a nossa mente, nosso entendimento. Amém? Tenha uma boa noite e fica com Deus, e precisando, sempre estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Até mais, fica com Deus.